bem-vindos, meus alunos, mais uma aula de cálculo 4, né? Equações diferenciais, resolvendo utilizando transformada de Laplace. Então, lá da última aula, eu fiquei de demonstrar, então, mostrar para vocês como que faz a transformada inversa, certo? De uma função de grau unitário. E é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar aqui transformada inversa da função de grau unitário. Isso daqui é chamado de teorema da translação. Tá? E nós já vamos ver o porquê aqui. Então, o teorema, a ideia é simples, né? Ó, se existe uma função transformada f de s, né, cuja transformada dela é que é uma transformada de uma função fzinha de t, correto? Então, esse teorema aqui diz o seguinte, olha só. Se eu pegar aquela função de grau unitário aqui, tá? Num tempo t maior do que a aqui, que nós já vimos, né? Então, para t menor do que a, isso daqui dá 0, maior do que a, isso daqui dá 1, tá? E vezes, olha só, há uma função f de t, correto? F de t no instante t menos a, onde esse a aqui, pessoal, é exatamente esse a aqui, tá? Lá na tabela vai ser comum aparecer nessa função f de t um a também, mas não vamos confundir, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho confuso, mas não vamos confundir. Esse a que aparece aqui, quando aparecer assim, ó, f de t menos a, é mesmo desse a que aparece aqui, tá bom? Então vamos ter isso em mente. Então olha só, se eu tiver a transformada de Laplace desse produto aqui, certo? Então uma função f de t menos a, tá? Vezes a função de grau unitário, o resultado dessa transformada vai ser uma função maiúsculo f de s, tá bom? Que é essa mesma que está aqui, olha só, vezes um exponencial e elevado a menos a s, onde esse azinho aqui corresponde a esse a, tá certo? Ou seja, o que nós vimos já, né? Então, esse exponencial aqui corresponde a essa função de grau unitário. E esse f de s aqui corresponde à transformada dessa função f. Tá? Por que isso daqui chama de teorema da translação? Olha só, esse f de s aqui é exatamente esse daqui, tá certo? E aqui é a função f de t, correto? Só que aqui na transformada, no teorema, aparece f de t menos a. Então, vocês têm que entender que esse f de t é exatamente igual a esse daqui, só que deslocado para o ponto dessa função aqui, tá certo? Por que foi feito esse deslocamento? Essa função de grau unitário aqui, ela não vale zero até o ponto A? Isso daqui nós vimos nas aulas anteriores, né? 2 aulas anteriores eu já demonstrei isso daqui. Então, ela vale zero, correto? Zero vezes essa função aqui continua sendo zero. Ou seja, essa função vai começar a atuar no sistema a partir desse ponto A, correto? Então, foi deslocado essa função para esse ponto aqui, para que as duas comecem junto, correto? Por isso que é chamado de teorema de translação. Então, eu pego essa função original, né, e desloco ela, ou seja, eu faço uma translação dela para esse ponto A, tá certo? Então, a transformada que nós vamos utilizar é essa daqui, tá bom? Então, feita a transformada de Laplace, resolvida a nossa equação, nós vamos olhar se existir um termo desse tipo aqui, olha só, onde eu tenho uma exponencial vezes uma função transformada, isso daqui vai ser dada, a transformada inversa vai ser dada por essa expressão aqui, tá certo? Então, esse exponencial corresponde à função de grau unitário, que está aqui, e esse f de s vai corresponder ao quê? A essa função f de t, só que deslocada a unidades, tá bom? Então, eu vou vir na tabela, procurar onde tem f de t correspondente a essa função transformada aqui, né, que nós já vimos, tá? Então, eu vou pegar ela. Só que, aonde aparece t, eu só vou substituir por t menos a, tá bom? Isso daqui é uma outra forma, tá? Uma forma mais generalizada aqui, tá bom? Aqui seria t mais a, tá? Olha só, o mesmo deslocamento, tá? Mas nós vamos utilizar diretamente essa daqui. Então, isso daqui é chamado de primeiro teorema da translação, e esse aqui é o segundo teorema da translação, tá bom? Então,
Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nós já vimos isso daqui nas aulas anteriores, tá bom? Essa equação diferencial aqui, né, derivada segunda, menos 4 vezes a função, igual a função de grau unitária aqui no ponto A igual a 2. Então o nosso A aqui vale 2, tá bom? Não confundir com qualquer outro A que apareça depois aqui. Então nosso A aqui inicial, para o nosso teorema aqui, tá, que nós vamos utilizar, vale 2. As condições de contorno dada, né? Então nas aulas anteriores nós resolvemos essa equação aqui, tá? Chegamos nessa solução aqui, tá bom? Que é a solução da função transformada. Agora nós queremos o quê? Fazer a inversa, não é? Eu não quero y maiúsculo de s, eu quero y de x. A nossa variável original aqui é x, olha só. Então eu quero calcular a inversa, tá? Então na aula passada eu demonstrei, né? Eu já coloquei o resultado e agora hoje nós vamos fazer esse cálculo dessa inversa. Então notem aqui, se eu olhar esse termo aqui da solução, ó, não tem exponencial multiplicando, tá certo? Então isso daqui é direto, é só olhar lá na tabela e ver quanto que vai dar. Aqui não tem segredo nenhum, tá bom? Ficou fácil essa daqui. Agora olhando aqui, ó, nesse termo aqui tem uma exponencial, não tem, ó? Então eu vou expandir isso daqui, né, fazer essa multiplicação aqui, tá? Para ficar mais, vamos dizer assim, ó, multiplica esse aqui, multiplico por esse aqui, tá bom? Fiz essa distribuição aqui. Então tá aqui, olha só, né? Multiplicando esse termo aqui, multiplicando esse termo aqui, dá esses dois termos, tá bom? Só para ficar um pouco mais claro aqui. Então olha só, se eu olhar esse termo aqui, né, esse 1/8 é uma constante, tá bom? Fica multiplicando. Se eu olhar isso daqui, o que eu percebo? Eu percebo, vamos olhar aqui na nossa tela, tá aqui, ó. Acho que agora vai ficar um pouco mais claro aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, eu percebo que o que eu tenho aqui desse lado, ó, que é a função transformada, é exatamente o que está aqui na minha tabela, olha só. O que eu tenho aqui no meu exercício, né, ó, eu tenho uma função f de s que está aqui, e aqui eu tenho um exponencial, correto? Que é exatamente o que está aqui. E aqui é a mesma coisa, ó, por isso que eu separei, tá? Eu tenho uma função f de s, que é o que está aqui, e aqui eu tenho um termo exponencial, tá bom? Que é exatamente o que está aqui. Então, para fazer a transformada inversa, tá? Ficou fácil, ó. Esse termo exponencial corresponde à função de grau unitário, que é isso daqui. Esse a aqui é o a desse expoente aqui. Então, no nosso caso, o a aqui vale 2, tá bom? Coincidentemente, é igual esse 2 aqui, né? Confundiu até um pouco mais. Mas esse 2 aqui é o a que aparece aqui e aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. A transformada inversa desse termo nós temos, né? Vai ser u de t, né? No caso a nossa variável é x, de x menos a. O a vale 2, tá bom? Então vamos lá. E f de s é esse termo aqui, ó. Então até separei aqui, ó. F de s é esse termo aqui, tá bom? Então vamos ver como que eu vou fazer a minha transformada inversa, certo? Vamos lá. A transformada inversa disso daqui vai ser, ó, então olhando aqui, vai ser a função de grau unitário, tá? E a função, e a função f maiúsculo de s, que é isso daqui. Eu vou lá na tabela de transformada, vamos olhar aqui então na nossa definição, tá? F de s. Eu vou procurar f de s, tá bom? Eu vou encontrar um correspondente f minúsculo de t, tá certo? E aí, de acordo com a nossa definição, o que eu vou fazer? Na minha função f de t, aonde aparece t, eu vou colocar t menos a, tá certo? Onde a é esse azinho aqui, tá? Então, olhando lá na tabela, dei uma olhada lá, esse termo aqui, ó, 1 dividido por s menos 2 vai ser e elevado a 2 vezes x, tá certo?
É esse 2 aqui, 2 vezes x. Só que a nossa definição é o quê? Aonde tem o x, ou o nosso t, correto? Eu vou fazer o quê? T menos a, esse a que aparece aqui, correto? Então, olha só, e elevado a 2x, no lugar de x vai ficar x menos a, o nosso a vale 2, então 2 vezes x menos 2, correto? Então, olha só, essa função de grau unitário transformada desse aqui, e esse termo aqui, esse exponencial, é a transformada inversa desse daqui, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa para o segundo termo, né? Vai ser a mesma coisa, só que muda aqui o sinal, tá? Então, mesma coisa. A transformada inversa desse daqui, olha só, é a função de grau unitário, tá aqui, né? Então, beleza, esse aqui. Aí eu pego esse daqui, olha só. Aí eu vou lá na tabela procurar onde tem uma função com essa cara aqui para esse f de s, né? Aqui é s mais 2. Lá na tabela eu vou colocar assim, s menos, entre parênteses, menos 2, né? Nós já vimos isso daqui. Então, procurando lá na tabela, eu vou na coluna de f de t, tá? Aí eu procuro a função correspondente aqui, só que daí para usar esse teorema aqui, na função onde aparece t, eu vou substituir t menos a, tá? Então vai ficar e elevado a menos 2x, tá? Por causa desse menos 2 aqui. E elevado a menos 2x. De acordo com o teorema, aonde aparece aqui f de t, eu vou usar aqui f de t menos a, ou no caso seria f de x, eu vou usar f de x menos a. Então, 2 vezes x menos a, onde o a é esse azinho aqui, olha só. Menos 2 vezes x menos 2. Então, está feito aqui a transformada inversa, tá? Agora que eu fiz a transformada inversa desses dois termos, basta colocar ele lá na minha função, não é? Ó, essa função de grau unitário aqui é igual a essa daqui, correto? Então, coloquei em evidência, né? Sobrou esses dois termos aqui, tá? Então, espero que tenha ficado claro isso daqui. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui agora direto, tá bom? Calcular a inversa dessa função aqui, ó, x de s, tá? Igual a e elevado a menos 4s dividido por s ao quadrado mais 9. Tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos ter nesse caso aqui? Então nosso objetivo aqui é encontrar quem que é essa função, né, na inversa, ou seja, quem que é a função x minúsculo de t, certo? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então vamos lá. Ó, resolvi aqui, ó. É possível escrever, né? Então eu pego esse exponencial aqui, e elevado a menos 4s, que multiplica, né? Aí sobra aqui 1 dividido por s ao quadrado mais 9, tá bom? Bom, então vamos lá. Aplicando a transformada a inversa, eu já percebo aqui, olha só, que esse termo aqui é um exponencial, não é? Que é o que aparece aqui, e esse termo aqui é uma função f de s, não é isso? Tá aqui. Então tá aqui, ó. Destaquei aqui essa função f de s, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu vou lá na tabela procurar essa f de s que tem essa característica aqui, tá? Uma constante dividido por s ao quadrado mais um número ao quadrado, né? Nesse caso aqui é 3 ao quadrado que dá 9, tá bom? Então vou lá na tabela, procuro lá na coluna das transformadas e vou procurar a função correspondente, né? No nosso caso, x minúsculo de t, que é a nossa função original. Bom, eu vou perceber que lá na tabela eu tenho uma função assim. Eu vou ter esse número que está aqui ao quadrado, está no numerador, tá? Então, para usar a tabela, eu tenho que deixar essa função aqui igual está lá na tabela, tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse número que está aqui, tá bom? Para ficar igual à tabela. Nesse caso é 9, aqui eu vou colocar 9 também. Mas se eu colocar um 9 aqui, eu estou alterando a minha função original, correto? Eu não quero alterar. Então eu multipliquei aqui por 1 sobre 9. Tá? 9 vezes 1 sobre 9 dá 1. Olha só, voltou no que está aqui. Eu não alterei a minha função, tá bom?
Agora, se eu olhar lá na tabela, eu tenho exatamente algo desse tipo, um número ao quadrado dividido por s ao quadrado mais esse número ao quadrado. Tá? Em nosso caso, esse número aqui vale 3. Tá bom? Então, agora eu posso aplicar a minha transformada inversa. Então, isso aqui, e elevado a menos 4as, o a vale 4, né? Ali pela nossa definição. Tá bom? Isso daqui vai ser a função de grau unitário no ponto t igual a 4, que está aqui, olha só. Então, substituir aqui, ó, função de grau unitário no ponto t igual a 4. Isso daqui é uma constante, fica aqui multiplicando, certo? E essa função f de s aqui, que está aqui. Então, indo lá na tabela, ó, na coluna f de s, procura essa função. Vai ser um número ao quadrado dividido por s ao quadrado mais esse mesmo número ao quadrado, tá bom? Aí eu vou pegar esse correspondente aqui. Esse correspondente na tabela vai estar o seguinte, seno desse número aqui, tá? Então aqui vai ser um número ao quadrado, tá bom? No nosso caso é 3. 3 ao quadrado dá 9, então vai ser 3 ao quadrado. Então vai ser seno desse número aqui, tá? Vezes t, ou seja, seno de 3t, beleza? Para aplicar a transformada inversa desse teorema, aonde aparece t, eu vou colocar t menos a. Então, seno de 3 vezes t vai ficar seno de 3 vezes t menos a. Quanto que vale o nosso a aqui? Vale 4. Então, está aqui, ó, seno de 3 vezes t menos a, tá? 3 menos a. O nosso a vale 4, então está aqui, ó, substituir aqui, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro, tá? Só voltem aqui, isso daqui, e olhem lá, abram a tabela aqui, tá certo? Coloca a tabela do lado aí de vocês, e à medida que eu vou explicando, você vai olhando lá na tabela, tá? Para que você acompanhe e entenda melhor isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, estudem dessa forma. Viu essa primeira vez? Volta ao vídeo ali quando eu começo a explicar esse exercício e abra a tabela e acompanhe tudo que eu estou falando na tabela, beleza? Bom, aqui esse exemplo aqui é o exemplo da viga, né? Aquela viga que nós já tínhamos também, fizemos já um exemplo, se eu não me engano, parecido com esse daqui, né? Só que, de novo, chegamos na função e agora eu vou mostrar como que faz a inversa, tá bom? Como que vocês vão fazer a transformada inversa, tá? O carregamento eu já tinha mostrado, não é? O carregamento está nesse ponto aqui. Eu já demonstrei para vocês como que chega nisso daqui, né? Quem perdeu, volta lá onde eu explico essa função de grau unitário, que eu explico esse carregamento aqui, né? Então eu posso combinar a função de grau unitário para escrever esse tipo de carregamento. Aqui. Então a equação da viga vai ser, né, E vezes I, que é a rigidez, vezes a derivada quarta de U, onde U é a função de formação, igual ao carregamento, né? E o carregamento é dado por isso daqui, tá bom? Então vamos lá, aplicando transformada de Laplace, não é? Esse A aqui é E vezes I, tá bom? Eu dividi ambos os lados, tá? Nós já vimos isso daqui também em aulas anteriores. O L aqui é o comprimento da viga, tá bom? Eu sempre chamo de L, tá? As bibliografias chamam de L. Mas aqui, para não confundir com a nossa transformada de Laplace, eu mudei aqui, tá bom? Então, no lugar de L, eu vou chamar de H, tá certo? Só para não confundir, tá bom? Então, daqui para frente, H é o comprimento da viga, tá? Então, aplicando a transformada de Laplace, nós já vimos, né? Desse lado aqui da função de grau unitário, também nós já vimos como que vai dar aqui. Então, olha só. Transformada de Laplace dessa função aqui, menos a transformada de Laplace dessa função aqui, tá? Olha os pontos aqui, né? E aí ficou fácil, né? Uma viga biapoiada, essas condições também eu já mostrei em aulas anteriores, né? Naquela aula ao vivo. Tem um vídeo lá no... Deixei disponível para vocês também, onde eu explico bem essas condições aqui, tá? Então é isso. Eu pego essas duas condições e já aplico aqui, ó, né? U de zero aqui dá zero. A derivada segunda também dá zero. Isso aqui eu vou chamar de C2 e esse aqui eu vou chamar de C3, porque são desconhecidos. Então tá aqui, C1 e C2, perdão. E aí eu vou isolar esse U de S, né? Como nós já vimos também, aí eu encontro esse aqui. De novo, pessoal,
Esses dois termos aqui, tranquilo de resolver, não é só olhar lá na tabela, eu consigo resolver diretamente. Só que esses dois termos aqui já não dá. Aqui eu tenho um exponencial dividido por uma função s, né? Então, olha só, separei aqui em duas partes, tá? Aquilo ali é só aplicar direto. E essa aqui, ó. Então, esse primeiro termo aqui, eu separei dessa forma aqui, é 1 sobre s à quinta vezes exponencial. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, vou explicar para esse daqui junto com vocês, tá bom? Esse aqui segue o mesmo padrão. Então, olha só. Olhando esse termo aqui, exatamente o que está aqui, não é? Um exponencial multiplicado por uma função f de s. Esse termo aqui vai ser o que? A função de grau unitário nesse ponto aqui. Tá? No nosso caso, ponto h sobre 3. Então, o x menos h sobre 3, beleza. Vezes f de s. O que é o nosso f de s? 1 dividido por s à quinta. Não é? Esse é 1 sobre s à quinta. Então vamos lá. Acompanhe lá na tabela. Eu vou lá na minha coluna da função transformada. Vou procurar uma função que é parecida com isso daqui. Não é? Aí eu pego o correspondente na tabela, na coluna f minúsculo. Tá bom? E aí nós vamos ver que isso daqui é, a transformada inversa é um x elevado à quarta, não é isso? Então fica x elevado à quarta. Só que, na nosso teorema da translação, aonde tem a variável original, eu vou colocar, no nosso caso, x menos a. Quanto que vale o nosso a aqui? H sobre 3. Então vai ficar x menos a, x menos h sobre 3, elevado à quarta. Beleza? Então tá aí a transformada inversa, né, desse termo aqui. Olha só, apareceu a nossa função de grau unitário. Para esse outro termo é a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado, só vai mudar o ponto aqui de aplicação, beleza? Então tá feita aí a transformada inversa. Então essa aqui é a equação da viga, tá? Agora, para encontrar quem que é esse C3, esse C3 aqui nós já vimos, ó, uma constante C1 vezes 1/6, eu tenho aqui uma constante vezes uma segunda constante. Uma constante vezes uma outra constante continua sendo constante, certo? Então eu chamei aquele produto ali de C3, tá? Então agora eu preciso aplicar essas condições. Professor, como é que eu vou aplicar essas condições, né? Que aparecem essas funções de grau unitário. Ainda mais aqui que aparece uma derivada segunda, né, professor? Qual que é a derivada desse negócio aqui? Gente, olha só. Eu vou aplicar esse ponto aqui aonde? Lá em x igual a h, tá certo? Em x igual a h, quanto que vale a função de grau unitário? Vale 1, correto? Então aqui dá 1 vezes isso daqui. Sobra isso daqui. Quanto que vale essa função de grau unitário em x igual a h, né, que é lá na outra extremidade da viga? Vale 1 também, ó. Então isso daqui dá 1. Sobra esse termo aqui mais esse termo aqui, correto? Porque esses dois aqui vão dar 1. Então aí a derivada ficou fácil, não ficou? Aí você aplica x igual a h aqui, né? Deriva duas vezes, aplica x igual a h, essa função aqui sai facinho, tá? Fica duas equações bem simplesinha ali. Na verdade o C3 sai direto, né? Depois você pega o C3, substitui na equação que sobra e você encontra o C2, tá bom? Então tá aí, tá resolvido aqui a nossa função para aquele tipo de carregamento ali, tá? A função original então é essa daqui, aonde aparece aqui, ó, C3 e o C2 que nós acabamos de encontrar, beleza? Então tá resolvido aí, pessoal, tá explicado como nós fazemos a transformada inversa onde aparece uma função de grau unitário, tá bom? Então refaçam isso daí, revejam essa aula com a tabela e acompanhem bem a tabela ali, tá bom? Eu vou deixar aí, provavelmente amanhã ou depois, eu vou liberar uma aula onde eu vou resolver alguns exercícios, algumas aplicações com vocês para fixar melhor esse conteúdo, tudo bem? É isso por hoje, pessoal. Então, boa aula e bons estudos a todos.